Lucas Caram, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Como você está? Muito boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez colaborando com assuntos de grande valia para o público. Vamos lá, Lucas Caram, vamos lá. Do ponto de vista jurídico, explica um pouco para quem está nos assistindo o que é que está acontecendo nesse embate Elon Musk e Alexandre de Moraes. Certo. O ministro Alexandre de Moraes exarou algumas decisões que obrigavam a empresa X, a empresa que acabou comprando a rede social Twitter, a retirar do ar algumas contas, sob a fundamentação que essas contas estavam disseminando conteúdos antidemocráticos, ofensivos e de ódio na internet através de redes sociais. E a partir disso, o empresário bilionário Elon Musk não aceita essas decisões exaradas pelo ministro Alexandre de Moraes, o que gerou uma resistência no cumprimento dessas decisões e o ministro Alexandre de Moraes, fazendo o que a lei informa, começou a subir o nível de punição para obrigar que a empresa X viesse a cumprir a decisão exarada por ele. Então, ele aumentou as multas diárias relacionadas ao cumprimento daquela decisão para 50, 100 mil, até mesmo valores mais altos do que isso. E quando viu que isso não surtiu efeito, ele destacou em sua decisão que iria, de fato, suspender temporariamente o exercício da empresa X no Brasil através do funcionamento da rede social X, se caso o Elon Musk não cumprisse as decisões exaradas por ele. E isso vem ocorrendo, né? O Elon Musk, ele continua com a resistência, ele continua não aderido às decisões exaradas pelo ministro Alexandre de Moraes, e ele acaba indo para um embate público internacional acerca desse tema. Ressalto que uma troca dos dois lados, né, de estratégias, como, por exemplo, Elon Musk, de um lado, quando ele tem esses momentos de polêmicas, que ele coloca, por exemplo, a foto do ministro Alexandre de Moraes com edições de inteligência artificial, ao mesmo momento ele realiza pontos estratégicos de tais como ele libera uma promoção de 50% para a aquisição do equipamento da Starlink, ele libera a utilização de internet de forma gratuita pela plataforma Starlink, uma vez que suas contas estão bloqueadas, e por outro lado, de uma forma agora mais pesada, o ministro Alexandre de Moraes, vendo que as decisões deles não estão sendo cumpridas, vendo que o comportamento do Elon Musk é justamente de enfrentamento com o poder judiciário brasileiro, ele agora está determinando, inclusive já comunicou às operadoras e à Anatel, a suspensão, ao menos temporária, da rede social X no Brasil. Muito bem, Lucas, tem uma questão aí que é uma certa, vamos dizer assim, controvérsia em relação à decisão do Alexandre de Moraes. A gente pode pensar no primeiro momento de que uma das decisões ali do Moraes é dizer, olha, eu preciso que tenha alguém que responda por essa empresa aqui no Brasil, né? Para que de fato se tenha, a justiça se tenha com quem falar. Isso é importante, Lucas, em determinados momentos. Por quê? Porque a imprensa profissional, por exemplo, é regulada, certo? Assim, a gente tem uma regulação, tem ali todo um controle sobre o que você está falando, sobre como você está falando, sobre apuração e tudo mais. A partir do momento que você estabelece
algum erro, você está sendo regulado. A Anatel está aí, que é uma agência para regular. Né? Outras agências vão regular outros serviços. Não se precisa, não estamos necessariamente, e não estamos há muito tempo no Estado autocrático no Brasil, onde você tenha o Estado completamente regendo as situações, mas você precisa ter ali alguém que regule isso. Nesse caso, a Agência Nacional de Telecomunicações. Mesmo assim, mesmo considerando tudo isso, há muitas críticas em relação a essa decisão de Moraes, por conta de que poderia ser uma censura à liberdade de expressão. Enfim, eu comecei te perguntando do ponto de vista técnico e jurídico o que é que estava acontecendo. Em relação a essa controvérsia, como é que você se posiciona, o que é que você entende? Sim, sim. Primeiro, eu devo destacar que o meu direito termina quando o do outro começa. Então, até mesmo o direito de liberdade de expressão, ele não é absoluto, certo? E, em segundo lugar, nós precisamos ressaltar que nós estamos inseridos em uma conjectura do Estado democrático de direito. Então, eu não posso simplesmente me manifestar contra aquela decisão, dizer que eu não vou cumprir, enfrentar um dos ministros, né, do nosso Superior Tribunal Federal e não propor o remédio previsto nessa própria legislação. Qual é o remédio previsto nessa própria legislação hoje? É o recurso apropriado. Se o ministro Alexandre de Moraes exarou essa decisão de forma individual, caberá recurso dessa decisão para uma turma de ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o remédio apropriado a ser utilizado para solucionar o problema. Esse tensionamento, ele não seria o mais adequado. Claro que é necessário a referência de uma pessoa, até para que seja um ponto focal aqui para o cumprimento dessas diversas decisões que estão sendo realizadas em face ali da instituição X. Mas o próprio tensionamento que vem acompanhado com isso não foi uma estratégia muito boa, em que pese haja ganhos em cima dessa polêmica, tanto do ponto de vista de uma lucratividade na empresa Starlink também, tanto do ponto de vista de uma suposta ali a conveniência política, certo? Muito bem, Lucas. Pensando aqui, não quero te atribuir a um papel de vidente. Eu sei que você não tem uma bola de cristal, mas como é que você imagina que serão esses próximos passos? Afinal de contas, a gente está tratando com um personagem que, de fato, tem muitos recursos financeiros, tem empresas de tecnologia, você tem um embate que é um embate que está polarizado aqui no Brasil. Qualquer assunto, seja de feijoada a armas, passando por rede social, ou por vacinas, ou, enfim, vacinas e armas menos. Né? Vacinas e armas menos. É bom que se diga isso. Mas, de qualquer forma, há uma polarização no caso de vacinas e de armas, não. A gente sabe que, no caso de vacinas, população, de fato, foi um grupo menor que se mostravam contra as vacinas. No caso das armas, muito claramente ali, por mais que os bolsonaristas tivessem um discurso a favor das armas, o próprio discurso acabou batendo em limites do próprio, né, da própria eleição mesmo. Se a gente considerar os dois episódios, Roberto Jefferson e Carla Zambelli, aquilo ali acabaram tendo uma dificuldade muito grande para quem defendia a questão de armamentos. Mas outros assuntos, praticamente todos os assuntos, outros assuntos no Brasil, são polarizados. Eu estou falando tudo isso porque como é que você acha que, do ponto de vista político e jurídico, essa controvérsia ela se estende a partir de agora?
Certo. Primeiro, para lhe fornecer essa resposta, eu preciso trazer aqui um lastro um pouquinho histórico, onde houve, lá no Congresso dos Estados Unidos, uma investigação sobre as redes sociais. E as autoridades americanas cobraram depoimentos pessoais de diversos empresários, como o dono da Meta, Mark, entre outros. E uma visão bem diferente que nós verificamos aqui é justamente que não havia esse tipo de comportamento ou de posicionamento de enfrentamento. Muito pelo contrário, tínhamos um comportamento de total cooperação e arrependimento em certos momentos. Então, isso demonstra claramente para o mundo que, claro que as estratégias utilizadas a todo momento, inclusive não só nesse processo de Alexandre de Moraes, mas em outros processos, independentemente do juiz, independentemente da rede social, muitas vezes é no sentido de que, olha, nós não respondemos ao Brasil porque nós não temos a empresa que opera no Brasil essa rede social. Mas a legislação brasileira diz totalmente o contrário. Enquanto eles não almejam se submeter à legislação brasileira por completo, dificultando inclusive o cumprimento de algumas decisões, lá nos Estados Unidos a cooperação é 100%, tendo em vista que lá onde eles estão com a sede da empresa deles, lá onde há um maior rigor da legislação, e eles sabem que as consequências serão as das mais severas, e não há, claro que tudo se encontra em questão de política e poder econômico, mas lá nos Estados Unidos nós temos um rigor muito maior, um alcance muito mais fidedigno, até mesmo para eles, do que aqui do Brasil. Então, claro que nesse primeiro momento nós podemos visualizar um primeiro momento onde o próprio Elon Musk está agindo com uma estratégia, visando muitas vezes a questão do marketing dele em outras empresas, porque ele já fez isso em outros momentos, em outras estratégias no mundo afora, inclusive no segmento de criptomoedas. E do outro lado nós temos o ministro Alexandre de Moraes tentando ali fazer que uma decisão do órgão mais poderoso do Brasil venha no que tange a poder judiciário, venha a ter aquela decisão cumprida nos seus termos. Também destaco que não existe ninguém perfeito. O Alexandre de Moraes, ele nesse momento, ele está amparado com a lei diante do não cumprimento, mas há momentos também que, ao nosso olhar, ele deixa a própria fundamentação dele para outras anuâncias, como, por exemplo, a cobrança de multa de R$100 mil para quem tente utilizar o X, essa ferramenta que foi banida aqui do Brasil. Então, claro que não há ninguém 100% correto, ninguém 100% perfeito, mas neste momento, sob o olhar jurídico, de fato, Alexandre de Moraes está com a razão por conta do ensejamento ali de Elon Musk do não cumprimento da decisão. Vamos lá, Lucas, o que você está me dizendo é que o Musk está tentando cantar de galo aqui no Brasil, é isso? Em outras palavras, eu digo que de uma forma estratégica ele está aproveitando esse momento para impor poder, porque a gente pode ter aqui uma noção, entre outros diversas ações mundiais, que as redes sociais têm sim um papel final como militar, tá? Isso aconteceu quando a Dilma foi espionada, tá? Tem inclusive filmes e documentários detalhando que através da agência americana, por meio das redes sociais, era possível sim utilizar isso para um poder econômico, para um poder militar, aquelas funcionalidades. Então, o Musk, ele não tem só a rede social com um poder militar, ele tem a Starlink, que é uma ferramenta, inclusive, utilizada por nossas Forças Armadas. Então, o fato dele disponibilizar a rede social, combinado com o fato de ele disponibilizar uma internet para o mundo todo,
demonstra um poder militar, além do poder econômico, muito grande. Então, ele não só está demonstrando ali poder, como ele está também realizando uma estratégia de marketing para a sua imagem e também com uma estratégia de marketing para a venda de outros serviços dele. O Elon Musk, ele utilizou isso muito durante a carreira dele. Ele sempre foi uma pessoa polêmica, com o intuito de sempre estar ali no meio de algum cenário, de algum marketing ali sobre o assunto mais falado no momento. Lucas, em relação a essa ordem que é repassada para a Anatel, que repassa para operadoras, a gente tentou aqui, a partir das informações iniciais, mostrar como ela se dava, mas eu queria que você detalhasse como é que isso vai funcionar na prática, porque a gente sabe que essa suspensão ela não é de imediato, ela vai sendo feita ali em ondas. No caso da própria decisão do Moraes, tem um prazo de 24 horas para que a Anatel derrube, e também tem 5 dias ali para a Apple e para o Google também tirar das lojas virtuais o aplicativo. Como é que isso funciona tecnicamente, Lucas? Sim, sim. O que acontece? Quando nós acessamos a internet, a nossa operadora, ela consegue distribuir a internet, ela também recebe aqueles pacotes de volta e faz aquele tratamento daqueles pacotes de dados através de um servidor. E esse pacote de dados, assim falando, ele tem direcionamentos que são gerenciáveis pelas operadoras. Então, quando acessamos, por exemplo, o Google, a operadora, de certa forma, ela consegue bloquear o domínio, o site google.com.br, consegue bloquear o acesso ao IP do Google e da mesma forma ela vai fazer com o X. Então, a operadora ela vai receber essa ordem do ministro Alexandre de Moraes de forma formal, de forma prevista que tem a legislação, e vai iniciar a configuração em seus servidores internos para que toda vez que venhamos a tentar conectar com os servidores da empresa X, cada vez que venhamos tentar conectar com o site da empresa X, essa conexão não seja concluída, ela seja interrompida por estar incluso em uma blacklist, ou seja, ela vai estar banida, bloqueada, ao menos temporariamente, e aí não vai conseguir completar essa conexão, certo? Então, as operadoras elas vão começar a fazer essa configuração assim que formalmente elas forem de fato comunicadas, até porque pela previsão legal só é possível realizar esse tipo de procedimento quando há uma manifestação legal de um juiz exigindo que isso ocorra. Muito bem, ou seja, a gente tem aí um prazo, esse prazo de 24 horas, a gente consegue entender que em determinados momentos, a partir de sábado já, você vai ter claramente uma suspensão, né? Eu estava, antes de começar o programa, eu estava no Twitter, desde ontem, na verdade, ali, muita gente se despedindo, fazendo declarações públicas de amor, outros menos amorosos, mas também dizendo, olha, por o bem ou por o mal, eu estava por aqui, enfim, fazia sentido na minha interação, mas agora me despeço, enfim, um certo tom ali de despedidas. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Lucas, para a gente encerrar aqui, é o seguinte: o Moraes já terminou uma multa de 50 mil para quem usar o VPN, que eu, aqui, a partir dos meus conhecimentos parcos em relação à informática, expliquei aqui que é como se fosse, na verdade, o VPN ele mascara a identificação do computador, então a operadora ou quem está fiscalizando ali não sabe de onde está sendo acesso e acaba liberando aquele acesso como se fosse um acesso de outro lugar. Estou aqui no meu computador em Brasília, acesso um VPN, que é esse subterfúgio, vamos dizer assim, e acaba entrando no Twitter
como se eu não tivesse no Brasil, ou em Brasília, ou em território nacional, e aí o Twitter acaba sendo acessado pelo VPN. Isso, na verdade, e aí vai servir esse meu argumento, essa minha historinha aqui pode servir de argumento para quem defende, para quem ataca a decisão de Moraes, que na China, né, eu estive na China trabalhando como repórter, e claramente para acessar redes sociais, atividades ali, algumas atividades básicas, eu tinha que acessar um VPN para ter acesso efetivamente ali a determinadas redes sociais. Como é que vai funcionar essa questão da multa desses 50 mil para quem acessar VPN, tentando, a partir do Brasil, acessar o Twitter? E é uma multa tanto para a empresa como para as pessoas. Isso é possível também fazer essa identificação? É possível estabelecer essa multa? Acho que o Lucas ele teve um problema. Caiu aqui, a gente vai voltar com o Lucas. Eu estava perguntando para o Lucas, tecnicamente, como é que funciona essa questão da fiscalização em relação ao uso de quem, evidentemente, quiser transgredir a regra, a decisão do Supremo e usar um VPN, como é que isso pode se dar? De que maneira o Estado controle, existe um controle em relação a essa identificação de um uso do VPN e uma eventual multa para essas pessoas. Tem uma multa diária estabelecida na decisão do Alexandre de Moraes em relação a quem usar o VPN. Assim que o Lucas voltar aí, por favor, produção, me avisa aqui, só para a gente tentar terminar aqui essa nossa participação aqui do Lucas. Vamos lá, tem comentários aqui no site. Muita gente aqui criticando a decisão de Alexandre de Moraes. O pessoal dizendo aqui, bloqueia o YouTube também, bloqueia a internet toda. Pronto. Lucas, vamos lá, Lucas. Eu estava perguntando o seguinte, como é possível, eu estava lendo aqui alguns comentários, Lucas, em relação à nossa transmissão, muita gente criticando a decisão do Alexandre de Moraes. Mas eu estava perguntando como é que funciona essa questão do controle da multa de quem tentar transgredir a decisão do Supremo a partir do VPN. Bom, isso é um caso que não há previsão legal detalhando, né, como realizar essa fiscalização ou prevendo esse tipo de conduta. Ele, muito provavelmente, ele pegou uma legislação relacionada ao Código de Processo Civil ou Penal, que na própria decisão só há a informação na forma da lei. Então, muito provavelmente, ele deve estar se baseando como uma forma de não cumprimento a uma decisão exarada por um juiz, que a partir daí caberia o que nós chamamos de astrientes, que são essas multas por conta justamente de um descumprimento de uma decisão legal, assim como a X estava realizando esse tipo de pagamento pelo não cumprimento. Mas o que acontece? Para grande parte da população brasileira, essa multa se demonstra totalmente desproporcional. E também para o histórico de decisões que nós temos no próprio judiciário brasileiro. Há decisões, inclusive, que pessoas perdem partes do corpo e não possuem um valor de indenização nesse quantitativo. Então, eu acredito que dessa decisão ainda será analisado, reanalisado, inclusive por outros ministros, esse tipo de dispositivo. Ainda ressalto que não há, inclusive, na decisão de como será feito essa fiscalização, até porque a legislação informa que é proibido as operadoras fiscalizarem quem está ou não acessando determinados sites, até determinados aplicativos. Então, isso não demonstraria uma conformidade com a legislação já existente. Então, é algo realmente que dependeria ali
do ministro Alexandre de Moraes explanar, diante da conjectura de poderes, como iria funcionar a fiscalização desse mecanismo e como ele iria, de fato, punir. Porque, como especialista, eu não vejo uma consoância com outras legislações existentes, esse tipo de determinação em específico. Não ainda, talvez com outras regulamentações posteriores, possa vir essa elucidação, tá? Muito bem. Lucas Caran, especialista em direito digital, cuidadoso nas observações, muito claro, muito técnico. Lucas, muito obrigado aqui. Importante aqui, responsabilidade. A última pergunta que eu fiz ao Lucas, ele sabia dos limites da legislação e estava em dúvida em relação àquela questão do Moraes em relação ao PPN, como é que ela poderia funcionar na prática. Foi lá e deixou claro, olha, a extensão disso a gente tem que ver como é que vai ser na prática. Lucas, pelo tecnicismo aqui, pela boa vontade, pela gentileza com a gente, desejo uma ótima sexta-feira, um bom descanso, aproveite seu final de semana e até a próxima. Muito boa tarde, muito obrigado, até a próxima.